Bom dia. Fala bom dia ali, ó, pra câmera. Diga bom dia. Essa é minha mãe, Paula. Ela está completando hoje, dia 1º de março de 2026, 87 anos. Ela é gêmea e a gente está indo para Campina Grande agora comemorar o aniversário delas, né? A gente vai viajar, vai para Campina, vai? E a gente tem um perfil lá no Instagram chamado No Mundo de Paulinha, onde a gente conversa diariamente sobre as vivências e experiências com a doença de Alzheimer que enfrentamos juntas desde 2019. E aí, depois eu explico para vocês, 2019 é um marco importante para que a gente sempre use como sendo da fase diagnóstica da doença, mas a doença já vinha se desenvolvendo há muito tempo antes disso. E são mais de 50 mil pessoas que acompanham a gente por lá, que trocam experiências. Nós somos uma grande rede de apoio. Aqui a gente compartilha alguns relatos de pessoas que me mandam por e-mail. Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo, caso você queira compartilhar o seu relato, para que a gente troque experiências. Ela está olhando para a rua, os carros passando, ao fundo um marzão, que antigamente ela chamava de açude, porque ela nasceu numa cidade em que tem um açude, e ela olhava para o mar e chamava de açude velho, não era? Vê que algumas palavras chamam a atenção. E aí eu vou falar, vou contar uma história de uma pessoa, tá certo? Em 2012, nós começamos a tratar o que parecia ser apenas um quadro de depressão grave recorrente. E eu até acredito que era. Eu acho que a minha mãe a vida inteira teve esse quadro e não foi tratado oportunamente por N motivos, né? Falta de conhecimento, falta de recursos financeiros à época. Mas se a gente tivesse investigado mais a fundo, ao longo dos anos seguintes, talvez a gente tivesse diagnosticado a doença no comecinho. Porque em 2019, quando finalmente eu consegui convencê-la, junto com a terapeuta, a fazer alguns exames, ela tinha muito medo. Eu acho que no fundo, sabia que estava acontecendo alguma coisa, porque a gente sabe quando tem alguma coisa errada. A gente viu ali no exame de imagem que ajudou o neuro a fechar o diagnóstico, porque eu não sei se vocês sabem, mas o exame de imagem ele não é um exame que define se é Alzheimer, ele exclui outras possibilidades, porque um exame específico para Alzheimer mesmo é um exame que você tem que fazer ali ou com o líquido da medula, ou pós-morte, ou então hoje com alguns recursos um exame de sangue que ainda é muito caro. E pelo exame de imagem, ele viu que o dano neuronal era muito grande. Então, essa doença, ela vinha se desenvolvendo há no mínimo 8 anos. Né? Aquela sua amiga lá de Campina Grande, não é? O difícil de tratar uma doença como essa, e é por isso que ela até hoje não tem cura, é que ela é uma doença multifatorial. Ela não tem um único motivador, são vários. É estilo de vida, e isso envolve alimentação, atividade física. Há alguns estudos que indicam que as pessoas que tiveram menos estudo, que vêm de comunidades mais pobres, são as que mais desenvolvem a doença, mas não é pelo estudo em si, porque a gente tem médicos, professores universitários, juízes, bancários com a doença de Alzheimer, inclusive com quadros precoces da doença de Alzheimer. Eu acho que o cerne da questão realmente está nesse estilo de vida que é alimentação, atividade física, relações sociais, o que a gente guarda dentro da gente. Então minha mãe sempre guardou muita mágoa de todo mundo, cortou relações, inclusive com familiares. Eu acredito que tudo isso unido vai inflamando ali o cérebro.
Acho que um gatilho importante também foi quando meu irmão partiu. A gente costuma se referir a isso como ele viajou, ele foi morar lá no Amazonas. Mas hoje isso não faz grande diferença para ela. Ela não lembra mais. Eu acho que ali, um desejo inconsciente de esquecer, de não sentir mais dor, foi acionado. E aí vem uma menopausa precoce, a falta de um tratamento adequado na época, porque quando a gente entra na menopausa, a gente precisa de reposição, e se não puder fazer reposição, tem que ter um acompanhamento médico para que os sintomas não causem tanto desconforto e danos irreversíveis. Mas vamos aos primeiros sinais. A depressão, esse isolamento social, esse recolhimento, esse não participar mais das rodas quando a pessoa era uma pessoa comunicativa, porque, veja, o que mudou no comportamento do seu familiar é que chama a atenção. Se ele sempre foi uma pessoa comunicativa, extrovertida, sociável e de repente se isola, sem um motivo ali substancial que justifique aquilo, pelo menos durante um período, porque nenhum luto pode ser prolongado, já chama a atenção. E junto com isso veio uma agressividade exacerbada. Então, ela chegou a bater em mim, ela chegou a bater no meu marido. Foi aquela pessoa lá de Campina Grande. Não foi? Mas já passou, não é? Ela sempre sofreu de uma insônia. Uma insônia, ela reclamava muito que não dormia. Minha mãe reclamava muito de dor, a gente achava até que ela era hipocondríaca. Então a gente não validava a dor que ela dizia sentir, porque achava que era um exagero, e não era. Era tudo realmente. É porque a dor do outro, a gente não tem capacidade de mensurar. E invalidar a dor do outro é negar que algo está acontecendo. E foi isso que aconteceu. Mas quando essa insônia passou a ser uma troca de dia por noite, ou seja, uma confusão ali no tempo, ela acordava às 3 da manhã achando que já era hora de acordar, de fazer barulho dentro de casa, né, de tomar café. Eu caminhava com ela todos os dias de manhã cedinho e ela começava a me chamar, então assim, foi perturbadora essa fase. Depois vieram as repetições, então eram histórias contadas inúmeras vezes ao longo do dia, e isso à época era muito cansativo, mas hoje eu sinto muita falta de ouvir a voz. Não é, meu amor? E a história, ela mudava. Ela mudava um pouquinho o cenário, ela mudava um pouquinho os personagens. Veja, não é uma coisa comum. Se eu conto uma história, ainda que eu repita 1 ou 2 vezes, eu vou contar a mesma história. Se eu conto essa história de formas diferentes e diversas vezes, eu estou diante de um quadro que gera alguma preocupação. Esses foram os principais sintomas. A gente só conseguiu convencê-la a ir a um médico. Eu precisei muito da ajuda da terapeuta dela na época. O neuro fez lá os exames clínicos. A gente foi numa primeira neuro que, nossa, foi horrível. Tem que ter todo um preparo para que essa consulta não seja traumática para eles, porque é muito difícil. Eles estão num momento de negação, a família inteira está num momento de negação e de repente chega um médico que não sabe lidar ali, que não tem tato. Então essa primeira foi muito traumática, tanto para ela quanto para mim. Mas nós fomos num segundo neuro, que eu acredito que hoje já está até aposentado, e ele fez todos os exames clínicos, disse que de fato havia um quadro demencial, mas que para a gente fechar o diagnóstico com certeza, a gente precisava descartar outras possibilidades. E a gente só conseguiria fazer isso com o exame de imagem, a ressonância magnética. Depois, alguns anos depois, eu até fiz uma cintilografia de perfusão cerebral
que reforçou o diagnóstico do Alzheimer, mas trouxe também a possibilidade de uma demência mista. Mas na ressonância magnética, ele viu que o dano neuronal era muito significativo e que aquela doença devia estar se desenvolvendo ali há no mínimo 8 anos. Aquilo foi um baque muito grande para mim, porque coincidiu com a época do início do tratamento da depressão. Então talvez, e aí são os cis que corroem a gente, mas talvez se a gente tivesse repetido os exames nos anos seguintes, se eu tivesse procurado outros profissionais, talvez a gente tivesse tido esse diagnóstico mais cedo e tivesse conseguido intervir com mais veemência. Mas isso não aconteceu. Em 2019, a gota d'água foi que ela se perdeu. E foi desesperador, foram horas de busca. Graças a Deus não aconteceu nada pior, porque a gente sabe de histórias de pessoas que desapareceram e que sequer foram encontradas para que seus familiares pudessem enterrar dignamente aquele corpo. Nós a encontramos, ela estava muito confusa. Nessa época ela era muito astuta, então ela inventou algumas histórias. A gente percebeu, meu marido percebeu, porque essa história mudou onde foi a cãibra, onde ela parou, por que não atendia esse celular, enfim. E aí a gente começou uma verdadeira via crucis, não só para convencê-la a ir ao médico, como também para que ela viesse morar comigo, porque nessa época ela estava morando sozinha, pertinho de mim, mas sozinha. E aí eu me desdobrava, era uma loucura, porque ela não confiava em ninguém, não queria ninguém dentro da casa dela, ninguém podia mexer nas coisas dela. Então eu saía de casa no domingo cedinho, deixava todo mundo dormindo e ia para lá para poder limpar, organizar, porque ela não queria outra pessoa dentro do apartamento. Ao longo da semana, tinha dias que ela queria estar na minha casa com a gente, tinha dias que ela se enfezava, queria ficar em casa sozinha. Nessa época ela já não cozinhava, então eu tinha que levar comida. No final do dia, quando saía do trabalho, tinha que passar lá para ficar um pouquinho com ela. E uma coisa que hoje eu sei que já era a doença, mas na época nem me chamou a atenção. Por isso que a gente tem que se ater a pequenos detalhes. Não é algo que você vai definir por uma perda de memória, porque a perda de memória pode ser até carência de vitamina B12, pode ser a falta de água, pode ser uma infecção urinária que causa confusão mental. São vários fatores que a gente vai organizando como num quebra-cabeças. Todos os dias que eu chegava lá para deixar o almoço dela antes de trabalhar, ela me pedia para colocar nos canais que ela queria assistir lá na televisão, porque ela não estava mais sabendo. Ela não estava mais sabendo ligar lá a TV por assinatura. Parece uma coisa boba, mas hoje eu sei que não é. Então são pequenos sinais que somados vão nos levar a buscar uma opinião médica, uma opinião profissional. Porque tem muita gente aí querendo dizer que o familiar está com um quadro como esse, sem sequer ter feito exames, ou então levou a um psiquiatra que fez ali uma avaliação clínica e já deu o diagnóstico. Eu acho que esse diagnóstico pode sim ser dado por um psiquiatra, mas o ideal é que ou o geriatra, ou o neurologista, ou até aquele clínico geral que já acompanha o seu familiar há muito tempo, faça esse exame clínico cuidadoso, criterioso, e também faça exame de sangue, exame de imagem, para fazer essa análise conjunta e só assim poder fechar com segurança um diagnóstico e fazer o tratamento adequadamente. O nosso tratamento desde 2019, desde esse diagnóstico, é o tratamento com cannabis medicinal. A gente fala sobre isso inclusive lá no perfil No Mundo de Paulinha, porque é algo em que eu acredito muito. Eu conheci a cannabis aqui no YouTube através de um vídeo do Seu Ivo. E quando eu vi o antes e o depois do Seu Ivo, eu disse, eu quero esse tratamento para minha mãe. Não importava o que dissessem, não importava todos os preconceitos que eu trazia em mim. Eu queria aquele depois, porque a minha mãe estava exatamente como ele antes. A minha mãe não dormia bem, a minha mãe não comia direito,
A minha mãe emagreceu muito, inclusive no início do tratamento para depressão, minha mãe estava com 38 quilos. E a agressividade, que era algo que mexia com o psicológico de toda a família. A gente saía com ela para os lugares e a gente sentia o constrangimento com algumas atitudes dela que às vezes nos pegavam de surpresa. E hoje a minha mãe é uma pessoa tranquila, ela presta atenção nas coisas. Quem acompanha a gente já viu ela ir a cinema, shopping, restaurantes. Tirando o problema de engasgo que ela está tendo agora, porque ela acumula saliva na boca, ela não dá nenhum trabalho. Ela não nos dá grandes preocupações, além de tentar mantê-la assim, com essa qualidade de vida, com essa paz que reflete, reverbera na família, e para que a gente possa dar qualidade de vida para os nossos familiares, mas ter qualidade de vida também. É por isso que eu venho aqui, que eu falo sobre o tratamento, que eu exponho. Eita, ela tava cochilando. Tu tava cochilando? Tu tava cochilando, era? É por isso que eu venho aqui, mesmo trabalhando fora, mesmo tendo uma série de atividades, uma filha adolescente, uma casa, um marido, tantas coisas para administrar, mas eu faço questão de vir aqui e conversar com vocês e compartilhar as nossas experiências. Eu espero que a história da minha mãe possa de alguma forma ajudar outras pessoas, e fiquem atentos aos sinais, mas não deixem de procurar um acompanhamento médico especializado para ter um diagnóstico e poder iniciar um tratamento com segurança, tá bom? Manda um beijo. Manda um beijo ali. Beijo. Faz assim. Então assim. Beijo, bom domingo a todos e força e muita sabedoria, porque não é fácil lidar com essa doença.